Então, meninos, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre flexão verbal. Ao ouvir esse nome, flexão verbal, já percebemos que vamos falar de verbos, tá? Vamos saber como o verbo pode flexionar para concordar com uma frase. A primeira coisa que nós devemos saber é que a parte do verbo que costuma permanecer em todas as flexões, costuma permanecer igual quando ela não muda, ela é denominada radical. Então, o que é um radical? Radical é a parte do verbo que quando eu conjugo, essa parte não muda. Olha aqui, eu escolhi o verbo cantar para mostrar para vocês. Que aqui o cantar é um verbo regular. Ah, professora, verbo regular? Ah, eu estou lendo lá o meu livro e apareceu o que é um verbo regular. Verbo regular é quando o radical dele não muda. Então, radical é essa parte pretinha aqui, permanece igual em todas as pessoas. Olha, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Notem que quando eu conjuguei o verbo cantar em todas as 6 pessoas, né? Que são as 6 pessoas que conjugam o verbo, essa parte aqui, ó, C-A-N-T, ela permaneceu igual em todos os verbos aqui. Se essa parte permaneceu igual, é porque ele é um verbo regular. Ele não teve nenhuma mudança, ele foi regular em todas as conjugações com seu radical. Radical é essa parte do verbo que não muda, que permanece em todas as pessoas. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o que ela indica, né? A flexão verbal indica as pessoas do discurso. Quem são essas pessoas, né? A primeira, segunda e terceira pessoa do singular, que é eu, tu, ele. A primeira, segunda e terceira pessoa do plural, que é nós, vós, eles. E também o tempo e o modo verbal. Então, quando eu falo de flexão verbal, eu estou falando da mudança que ocorre no verbo com as pessoas, com o tempo e o modo verbal. As pessoas, vamos explicar um pouquinho agora à frente. Tempo, presente, passado e futuro. E o modo verbal, indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, vamos começar aqui pela primeira flexão, que são as pessoas. Notem aqui, eu trouxe um quadro com as pessoas do discurso e os pronomes do caso reto. Você está lá fazendo uma atividade e nessa atividade lá procura para você em qual pessoa o verbo está flexionada. Ah, eu tenho que saber quais são essas pessoas. As pessoas são essas, gente. A primeira pessoa do singular, que é o eu. A segunda pessoa do singular, que é o tu. A terceira pessoa do singular, que é o ele ou ela. Aí agora nós vamos para as pessoas do plural. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. E terceira pessoa do plural, eles ou elas. Essas pessoas aqui, elas não mudam. Elas são sempre nessa ordem. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, eu, tu, ele ou ela. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural, nós, vós, eles ou elas. Ah, eu tô lá realizando minha atividade, perguntou qual é a pessoa, né? Em qual pessoa o verbo está flexionado, eu fui lá e coloquei o tu. Tá certo? Tá incompleto. Porque eu tenho que colocar o tu, que ele é a segunda pessoa do singular, tu. Então, eu tenho que colocar em qual pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. Aí eu vou e coloco o pronome na frente. Então, sempre que pedir para vocês em qual pessoa o verbo está flexionado, lembre desse quadro aqui, volta aqui nessa explicação e revejam esse quadro. Se é a primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Aí você coloca o pronome. E o tempo? A segunda flexão é o tempo. O verbo também pode ser flexionado em tempos diferentes. Nós já sabemos quais são esses 3 tempos verbais. Primeiro, nós temos o passado, que indica algo que já passou. Nós temos o presente, indica algo que está acontecendo nesse momento. E nós temos o futuro, que indica algo que vai acontecer ainda. Então, essa é a segunda flexão verbal aqui, ou seja, flexão. Toda vez que vocês ouvirem a palavra flexão, lembrem de mudança, as mudanças do verbo.
E agora nós vamos conhecer os modos verbais. Nós temos 3 modos. O indicativo, que indica um fato, uma certeza. Nós temos o subjuntivo, que indica uma hipótese, ou seja, uma dúvida. E nós temos o imperativo, que indica uma ordem ou um pedido. Então, assim como os tempos são 3, os modos também são 3. Indicativo, certeza. Subjuntivo, hipótese ou dúvida. Imperativo, ordem ou pedido. Ah, professora, mas como assim? Vamos ver umas frases aqui como exemplo. O modo indicativo indica ações habituais, como expressa tanto os fatos presentes como passados ou futuros. Então, é uma certeza acontecida no presente, no passado ou no futuro. É algo certo, que eu tenho certeza do que eu estou afirmando. Caminho todas as manhãs. Olha, eu dei certeza no que eu falei. Caminho todas as manhãs. Está no presente porque é algo que está acontecendo agora. Caminhei ontem à noite. Eu dei uma frase no passado, algo que já aconteceu, mas eu falei algo certo, eu tenho certeza disso. Caminhei ontem à noite. E uma frase, né, no indicativo, indicando o futuro. Caminharei sábado à tarde. Eu afirmei para você com certeza que eu vou caminhar sábado à tarde. Então, o indicativo é o modo verbal que indica uma certeza no que eu falo e pode acontecer, eu posso falar essas frases, né, indicando certeza nos 3 tempos verbais: no passado, no presente ou no futuro. E o substantivo? E o subjuntivo? O subjuntivo manifesta desejo, hipótese no tempo presente, bem como no passado e no futuro. Ou seja, o subjuntivo é o modo que indica uma dúvida, porque hipótese é aquilo que pode ou não acontecer. E podem acontecer no presente, no passado e no futuro. Olha a primeira frase. Espero que chova durante a noite. Eu espero. Ó, o verbo está no presente. Eu espero agora. Mas eu não tenho certeza se vai chover. Então, se eu não tenho certeza, subjuntivo. Se chovesse, as plantas estariam regadas. É uma hipótese no passado. Se chovesse, mas não choveu. Então, eu dei aqui, eu mostrei aqui um modo verbal indicando uma dúvida. Quando chover, eu não sei quando isso vai acontecer. Quando chover, o caso estará resolvido. Então, é o futuro. Ainda vai acontecer. Quando? Mas não aconteceu. Então, vocês perceberam que as 3 frases indicam hipótese, ou seja, uma dúvida, e elas estão em tempos diferentes. A primeira no presente, a segunda no passado e a terceira no futuro. E o último modo verbal, que é o imperativo, que indica ordem, pedido, conselho, de forma afirmativa e também de forma negativa. Porque eu posso dar uma ordem a vocês de forma afirmativa, se eu falo para vocês assim, ó, façam silêncio. É uma forma afirmativa, não tem a palavra negativa, a palavra não aí. Agora, se eu falo para vocês, não conversem, ou não, o não apareceu aí, então é negativo. Ah, olha aqui os exemplos. Ajude a senhora a atravessar a rua. Eu dei uma ordem, mas não apareceu aqui nessa frase a palavra não. Se não tem o não, ele é afirmativo. Agora, não ajude aqueles malandros. Ó o não aqui, ó. Se apareceu o não e eu dei uma ordem, é um imperativo negativo. Então, imperativo é quando damos uma ordem, fazemos um pedido ou damos um conselho. Pode ser afirmativo, sem a presença do não, e pode ser negativo com a presença do não. E o nosso último assunto são sobre as conjugações verbais. Eu tenho 3 conjugação verbal: primeira, segunda e terceira. Conjugações, você se lembra do verbo andar? Andar, olha só. Andar termina em ar. Olha aqui, ó, andar. Isso quer dizer que ele é da primeira conjugação. Então, quando eu falo em conjugações, eu estou falando de verbos no infinitivo. Aqueles que não têm tempo exato terminam sempre com R. Então, andar, quando terminar com ar, ele faz parte da primeira conjugação. Amar, adorar, lembrar. E se o verbo terminar em er, ele é da segunda conjugação. Tipo vender, correr, comer, ler. Todos os verbos terminados em er são da segunda conjugação. E se terminar em ir,
é da terceira conjugação. Abrir, partir, sair, sorrir. Então, verbos terminados em ar, da primeira conjugação, verbos terminados em er, da segunda conjugação, verbos terminados em ir, da terceira conjugação. Mas tem mais uma aqui. E os verbos que terminam em or? Para onde eles vão? Ah, para a quarta conjugação? Não, eu falei que só tem 3. Então, os verbos terminados em or, eles voltam para a segunda conjugação. Eles entram lá na segunda conjugação. Por quê, professora? Por que ele não vai para a primeira, volta para a fila, né, na ordem correta? Porque antigamente, o verbo pôr, a gente pronunciava esse verbo como poer. Vou poer a minha caneta sobre a mesa. Então, poer termina com er, que é da segunda conjugação. Com a evolução da língua portuguesa, passou-se a falar por. Como não tinha quarta conjugação e lembrando do histórico que era poer, ele foi para a segunda conjugação. E os verbos terminados em ur, professor, eles não existem. Tá? Então, essa foi a nossa explicação de hoje. E uma ótima semana e já podem realizar nossa atividade lá do plural.